bom dia, Drica, que bom, já chegou. Marcelo, muito obrigado, bom dia. Estamos aqui aguardando nossa querida convidada de hoje, Tânia Dourado. Tenho certeza que vai ser um momento muito bom. Deise, bom dia. Muito obrigada aqui pela presença. Estamos aqui nos ajeitando, é o tempo que chega mais convidados. E também estamos esperando aqui a entrada da Tânia. Ivan, bom dia, obrigado também pela presença. Manuela, que bom, já chegou. O pessoal também aqui da Pós-Fascine está se fazendo presente. Isso é bacana. Eu só aguardando aqui a entrada da nossa convidada de hoje, doutora Tânia Dourado. Vamos levar um papo muito especial sobre a diversidade e a inclusão no mundo do trabalho. Acho que está mais do que na hora, né, pessoal, de falarmos sobre isso, não falarmos e também agirmos. Esse tema da diversidade, né, pessoal, tem ganhado muito espaço aqui também na mídia. As faculdades, também as escolas andam se preocupando mais com isso. Nós se preocupando, vamos até melhorar e se ocupando em transformar, não é, nossas falas, nossa conduta em algo realmente significativo nessa grande missão das pessoas de nosso tempo, que é a diversidade e a inclusão. É tão vasto o assunto, né, pessoal? São tantos elementos que compõem a condição da diversidade, que é importante que a gente, às vezes, se dê conta do nosso próprio comportamento, não é? Eu acredito e digo sempre, que nós estamos precisando todos aprender sobre isso. Por mais preparados que sejamos ou estejamos, os RHs, as pessoas que têm liderança em equipes e a nós mesmos como cidadãos, precisamos sobremaneira, não é, nos habilitar a essa grande aptidão de cidadania que é a diversidade e a inclusão. Macário, bom dia, obrigado pela presença. Estamos aqui aguardando a entrada da professora Tânia. Essas coisas da internet sempre às vezes tem alguma diferença, mas aqui nós já iniciamos comentando aqui com simplicidade a importância e relevância que esse tema tem na sociedade, não é? De alguma forma, será que estamos todos nos sentindo incluídos? Ou conosco mesmo nós já sentimos na pele algum tipo de discriminação ou falta de inclusão por algum desses grandes atributos, não é, pessoal? Que faz a diversidade, considerado o conjunto de diferenças e valores, não é, pessoal? Que nós, como seres humanos, compartilhamos. Mas será que todos compartilhamos dos mesmos pensamentos e valores sobre a diversidade? Então, a minha ideia ao convidar a professora Tânia foi justamente trazer uma especialista, uma pessoa que é uma referência, e a sua referência, ela transcende os muros do Brasil, não é? Ela já é uma palestrante internacional, enfim, e foi uma grande alegria e sorte para nós da Fascine podermos contar com ela aqui nesse momento da nossa live da Pós-Fascine.
não é, pessoal? É uma live que tem a ver com as disciplinas também e esse pensamento voltado da própria Facine para a diversidade. Essa pós-endocência, ela traz um olhar também sobre isso. Porque, gente, a sala de aula, para que lugar mais diverso do que uma sala de aula? Concordam? Com todos os atributos da diversidade que nós possamos ser por elas desafiados. As questões ligadas ao gênero, as questões ligadas às diferenças culturais, raciais, enfim. Hoje nós somos visitados por desafios como, por exemplo, refletir sobre o racismo estrutural. Então, achei bastante oportuno a live e temos a felicidade de tê-la conosco. Professora Carmesita, seja bem-vinda. Acho que a nossa querida Tânia já está chegando. Oh, coisa boa. Oi, finalmente. Bom dia. Acho que eu me atrapalhei aqui. Bom dia, bom Coisas, né? dia. Coisas. Que felicidade. Eu estava comentando aqui com o pessoal da minha alegria e um privilégio da Facine ter você aqui para falar de um tema que não tem mais como a gente adiar de falar, certo? Olha, muito obrigada. Nossa, que lugar legal. Você está aí com uma ambiência linda aí na sua residência. Isso. Um ambiente pop. Gostei demais. Gente, eu aqui, em nome da Facine, dou um bom dia a ela, querida Tânia Dourado, a você que está aqui na nossa live, e eu quero apresentá-la. Algumas das pessoas que estão em sala, claro, conhecem a doutora e professora Tânia Dourado, com suas redes sociais da maior qualidade, enfim. Mas eu queria dizer que sou Isabela Braga, professora e coordenadora aqui do curso de pós-endocência do ensino superior, e estamos fazendo essa live com um assunto incrível, maravilhoso, que não podemos mais adiar, que por ele também sou questionada, e estamos recebendo hoje a professora Tânia Dourado. Eu vou falar um pouquinho aqui para que a gente veja com toda clareza a emoção que eu estou tendo em recebê-la aqui. Então, doutora em Linguística e Comunicação, escritora e professora, ativista em favor de uma comunicação inclusiva e antirracista. Que beleza, meu Deus. Olha, gente, 30 anos como empresária da comunicação. E é uma professora com 20 anos, né, professora de comunicação, que já formou para lá de 3.000 redatores e publicitários. Gente, meu Deus, olha, para a gente ouvir, anotar e praticar. Mas, Tânia, por que precisamos falar de diversidade e inclusão? Primeiro, deixa eu dizer da minha alegria também de estar aqui. Você sabe, eu conheço a Isabela, o trabalho da Isabela há muito tempo, o seu trabalho há muito tempo, Isabela. Sou uma fã sua, acompanho o seu trabalho. Você é responsável por empresas com grandes qualidades, porque sempre que você entra numa empresa, você transforma. E é uma honra também estar trabalhando aqui nessa live com você, para a gente poder fazer essa troca. Também quero dar bom dia para todo mundo que tirou aí o sábado para assistir um pouquinho a gente aqui. Bom, por que a gente ainda precisa hoje, em 2020, falar de diversidade e falar de inclusão? Diversidade e inclusão é o natural. A natureza é diversa, o mundo, o universo é diverso, e a natureza humana também é diversa. Então, isso seria o natural, porque isso é o normal, é o natural. No entanto, quando a gente tem que falar sobre isso, é porque a natureza humana criou duas coisinhas chamadas preconceito e estereótipo. E a partir disso, dividiu o mundo, que é tão diverso, em nichos, e passou a segregar, dividir as pessoas, tirar espaços dela de fala, espaços de potência. Então, assim, por isso que a gente precisa continuar falando sobre isso. Porque o machismo, o racismo, a LGBTfobia e o capacitismo rouba das pessoas o direito inerente a cada uma delas, que é o direito à nossa singularidade.
Pois é, olha, Tani, aqui uma pessoa, a Carmencita, faz assim: o professor do ensino superior precisa estar sensível a essas questões da diversidade e inclusão, que adentram, né, a sala de aula, olha só, em seus diferentes formatos. Sim, professor. Você também, Carmen, qual é a né? sua percepção, Tânia? Como é que a gente pode dar uma resposta aqui à Carmencita Passos? Então, eu vou citar uma frase de um filósofo, escritor espanhol, e jornalista e ativista também, que é o Ortega y Gasset. Ele diz o seguinte: eu sou eu e a minha circunstância. Se não salvo a ela, também não salvo a mim. Então, nós somos nós enquanto sujeitos e as nossas circunstâncias, o nosso entorno. A empresa, uma empresa, ela é ela e as suas circunstâncias. Uma universidade, uma sala de aula é ela e as suas circunstâncias. Se existe diversidade no mundo, é preciso que exista diversidade na empresa. Se existe diversidade no mundo, é preciso que exista diversidade em sala de aula. Então, qualquer lugar onde exista um ser humano, é preciso que a diversidade exista também. Você tocou num ponto importante, que aí eu já fiquei pensando para trocar aqui com você. Você acha que acredita que as empresas, a nossa aqui a atualidade, elas estão preparadas para responder aos desafios da diversidade? Eu acho que, assim, quando a gente pensa assim, elas estão preparadas. Quando você monta uma empresa para a sociedade. Se a sociedade é diversa, você precisa montar uma empresa que esteja capaz de atender a diversidade da sociedade em que ela vive. O que a gente precisa fazer hoje é um movimento de volta, é um movimento de desconstrução. Por quê? Porque a naturalização de todos esses preconceitos que excluem, que matam, é importante que a gente entenda que ele mata não só o talento das pessoas, porque colocam elas em situações muito aquém do que elas podem e do que elas vieram fazer, rouba delas a sua dignidade, a sua potência, o seu talento, e matam de verdade. O feminicídio mata, o racismo mata, o machismo mata, a LGBTfobia mata. Então, assim, o capacitismo mata de uma série de oportunidades, mata a pessoa enquanto sujeito. Então, assim, o que a gente precisa hoje é um movimento, Isabela, de desnaturalizar o que foi naturalizado. O preconceito na nossa sociedade ele foi naturalizado e a gente precisa desnaturalizar isso. Se uma criança cresce numa escola onde só existe crianças típicas e ela não convive com crianças atípicas, ela não vai entender que no mundo existem pessoas atípicas. Sim, Então, ela vai se tornar perfeito. um arquiteto que não vai respeitar a diversidade, ela vai se tornar um professor que vai ter menos capacidade e tolerância para respeitar a diversidade, ela vai se tornar todas as profissões que essa criança possa ter quando crescer, vai ser uma forma de continuar e dando continuidade ao preconceito e ao estereótipo. Então é importante que em todas as esferas da sociedade a inclusão exista. A inclusão ela faz com que a gente desenvolva a nossa empatia, o nosso afeto. Tenho visto uma moça que surgiu nos últimos 6 meses, que está fazendo muito sucesso, e que ela começa sempre um vídeo dela dizendo mais razão e menos emoção. Não. Razão e emoção não podem andar separados. Oba! O nosso afeto, ele precisa ser constante, porque é o nosso afeto que nos torna humanos, que nos torna pessoas, sujeitos. Então, se você tira e coloca mais razão e menos emoção, você departamentaliza um ser humano. Sim, Então, é bárbara isso. colocação, Tânia. Eu fico, diante da sua fala, me vejo aqui numa reflexão que é algo que também me acompanha a minha vida como professora, na minha vida como também consultora, mas assim, por favor, até me corrija se eu estiver errado, mas esse conceito da diversidade, ele está bastante ligado a essa questão da pluralidade, multiplicidade e também heterogeneidade, que é muito do povo brasileiro, não é? A grande interrogação é assim, por que também não seria tão natural, como nação diversa,
em formação com etnias e os outros atributos e quesitos da diversidade, nós ainda encontramos uma dificuldade tão grande nas organizações para que, num processo seletivo, isso seja irrelevante, que se vejam as competências e as capacidades, não é? Como é que você vê essa questão, até ligada aos nossos traços históricos, uma visão sua para que a gente vá clareando a nossa mente quanto à nossa real, até responsabilidade quanto a isso? Então, existe uma postura que a gente vai encontrar nas instituições, que é uma postura que está em alinhamento com o modelo de sociedade que a gente vive. Há muito pouco tempo atrás, eu e você não poderíamos estar aqui, frente a frente, discutindo. Não haveria espaço para a gente, espaço de fala, espaço de voz, para a gente poder se colocar, para a gente atuar no mundo profissionalmente. Nós éramos considerados uma não pessoa, as mulheres até muito pouco tempo atrás. Não tínhamos direito a voto, nós fazíamos parte da propriedade privada. Então, assim, é preciso que a gente entenda que tudo que a gente vive de ruim e de limitador, ele é fruto da nossa ignorância, da nossa profunda ignorância. Uma sociedade ganha quando ela acolhe todos, porque ela vai poder contar com diversos talentos, com diversas competências, com diversas capacidades e com diferentes olhares. Uma instituição, ela ganha, ela é inovadora quando ela traz consigo a inovação e a diversidade. E não existe inovação sem diversidade. Ah, uau, adorei. Porque se eu crio uma empresa para apenas pessoas brancas, que empresa é essa? Se eu crio uma empresa que privilegia apenas uma fatia da sociedade, que empresa é essa? Se eu tenho uma marca de produtos de cabelo e de cosméticos, por que eu privilegio apenas os cosméticos e os cremes para cabelo de pessoas brancas? Pessoas negras também usam tudo isso. Então, assim, a ignorância faz com que a gente perpetue modelos de sociedade que nos enfraquece, nos emburrece e que, assim, ele exclui lá fora e também diminui aquele que é o privilegiado. Aquele que é o privilegiado precisa se movimentar, precisa começar a entender que esse tipo de privilégio, entre aspas, para ele, é um privilégio que faz com que ele perpetue um modelo de sociedade que ele não quer. Uma das características do brasileiro é assim, ele é racista, homofóbico, machista, tudo, capacitista, mas ele ganha dinheiro no Brasil e gasta nos países desenvolvidos. Países que investiram em educação, você é uma educadora, eu sou uma educadora, a maior potência de um país é a sua educação e a sua cultura. Por que as pessoas vão para a França? Para mergulhar um pouco mais numa cultura. Por que as pessoas... Eu vejo blogueiras trafegando à noite no Canadá e filmando, dizendo, olha, que maravilha, eu estou aqui caminhando essa hora, 1 da manhã, não tem violência, eu estou segura. Você está segura no Canadá porque o Canadá investiu prioritariamente em educação. Muito bem. O bandido que te assalta no meio da rua é o bandido que não teve acesso à educação. A violência que você encontra fora, da sua porta para fora, é uma violência que você, por omissão, ou por crueldade, ou por ignorância, fomentou. É um assunto tão amplo e nos toca por todos os lados, não é, Tânia? É um olhar que vai, a partir do momento, como é que é a nossa fala, não é? Há pouco tempo, que também me dei conta, não é? De como, às vezes, até o nosso próprio discurso ele está recheado de frases racistas excludentes. Aqui houve uma colaboração aqui de um participante dizendo que a diversidade ela enriquece qualquer local, seja a escola, a empresa, o que o conhecimento trabalhado nas instituições de ensino de qualquer nível possa realmente nos formar e educar para o acolhimento da diversidade. Você acredita nisso, que o papel do educador em todos os níveis mesmo, ele tem condições de ampliar essa consciência, que eu vejo isso como uma questão de uma mudança de consciência para depois nós podermos, no decorrer, mudar os comportamentos. Como você vê essa possibilidade da educação, de fato,
de fato, afetando positivamente? Então, o papel do educador, ele é fundamental. Ele é transformador. Eu lembro, eu uma vez coloquei numa live minha, expliquei isso, que lá atrás, eu devia ter uns 11, 12 anos, Isabela, e um professor chamado Eduardo pegou a minha redação e leu em voz alta e disse: "Nossa, você escreve lindamente." Aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque ele validou uma menina, ele validou uma menina que fez a redação e entregou com toda a insegurança do mundo. Ele ali não viu o que ela tinha escrito, aquela menina tinha escrito de bonito, de certo, de errado, ele viu todo, ele viu potência. E aquela fala dele foi uma frase que ficou, eu lembro até hoje, é o único professor da minha infância que eu lembro o nome. Entende? Então, assim, o papel do professor ele é fundamental, ele é um formador. Um professor, ele é alguém para além da matéria que ele ensina, porque a matéria que ele ensina é parte de um contexto. O grande perigo é que a gente aparta as pessoas do seu contexto. Então, a gente aparta uma disciplina do contexto. Você é uma professora que trabalha com ética. Como você pode trabalhar a ética sem trabalhar o mundo, sem trabalhar o contexto, sem trabalhar o mundo em que essa pessoa está mergulhada, em que você está mergulhado? Sim. E você tocou um outro ponto importantíssimo, que é a questão discursiva. O preconceito, eu sou uma linguista, o preconceito é discursivo. O preconceito é levado de uma geração para uma outra geração através dos nossos discursos, os verbais e os das imagens. Se eu ligo uma televisão e eu sou uma menina negra, e eu ligo uma televisão e eu só vejo pessoas brancas, as pessoas que falam para as crianças são Eliana, Xuxa, Angélica e todas as paquitas que têm como condição para serem paquitas, serem loiras e brancas. E eu olho e vejo aquela rainha dos baixinhos dizendo querer, poder e conseguir. E eu olho para a imagem que ela está passando e eu não existo na imagem dela. O que ela está me dizendo? Querer, poder e conseguir para quem é branco. Se eu, ainda hoje, eu ligo uma televisão e todos os apresentadores da televisão brasileira, os renomados, são brancos. Eu estou excluindo mais de 50% da população. Eu não posso acreditar que todas as pessoas negras nasceram para serem faxineiras. Uma reeducação do olhar é você olhar para aquela pessoa que está naquela situação e você saber que ela não está ali por escolha. Tem um coach, que eu não vou citar o nome, que ele diz como máxima, cada um tem a vida que merece. Aquela menina que foi estuprada e grávida tem a vida que merece? Eu posso olhar para todas as mulheres, em sua maioria mulheres e negras, que estão hoje limpando o chão, trocando fralda. Elas têm uma vida que merece? Ou elas estão ali por conta do racismo, que vai diretamente atacar a questão de classe? Racismo e classe. Então, a gente precisa ter uma consciência crítica para desconstruir o nosso olhar e o nosso discurso. E cabe o papel do educador pontuar cada vez que ele escuta uma frase. Cada vez que o meu filho disse ele tem 15 anos, mas cada vez que ele falou escravo, eu imediatamente disse pessoas escravizadas. E ele disse, mas você entendeu? Eu disse, não. Pessoas escravizadas. Não existe a condição de ser humano escravo. Quando você diz pessoa escravizada, você coloca o agente que fez algo de cruel e de perverso e de desumano com outro ser humano. Então, é um discurso, mas é uma mudança de paradigma que a gente tem que fazer na nossa sociedade, para o bem de todos, para o bem de todos. O pessoal aqui está se emocionando, não, dizendo assim, excelentes reflexões, eu também completo excelentes aprendizados. Isso aqui, eu antes de você chegar um pouquinho, eu comentava, um aprendizado de vida toda, não é? Porque se esse preconceito foi construído, ele pode ser desconstruído, mas é através disso, das nossas ações, das nossas falas, não é? Não porque... só porque sim, vamos desconstruir essa sua fala com o seu filho,
Eu também, em sala de aula, quando começo a falar nessa disciplina ética e responsabilidade social nas organizações e questões étnico-raciais, os alunos às vezes me perguntam assim, professora, como podemos falar sobre isso na situação em que vivemos? Aí eu humildemente digo assim, é por isso que estamos nessa situação. Só chegamos nessa situação a partir disso que estamos ainda precisando desconstruir. Mas algo importante que você falou, que eu já tomei aqui essa fala para mim, para também mostrar em salas de aula, que são as atitudes que contam. Não é deixar passar, mas com essa fala super carinhosa que você fez para o seu filho, mostrando, porque às vezes nós não percebemos o quanto somos, não é preconceituosos na fala, com relação a uma origem, fulano, nordestino, vixe, não sei quem, baixo, alto, gordo, magro, está acima dos 40 anos, aí a gente se, peraí, ou então ainda mais grave nas questões de as pessoas não se considerarem representadas, assim como você colocou brilhantemente nos exemplos que deu. Nossa, estou até aqui para me emocionar também. E que coisa boa, é para isso, para isso que estamos É aqui. bonito, sim. E é isso mesmo que você está dizendo. É muito importante que a gente pontue. Por quê? Porque quando você ouve alguém dizendo que negra é linda, eu nunca vi ninguém dizer que branca é linda. Você já ouviu isso? Nunca. Nunca. Então, quando você diz que negra é linda, você automaticamente você está dizendo que aquela situação é uma exceção. Se você quer elogiar alguém, diga que pessoa linda, como essa mulher é linda, como esse homem é lindo. Acabou. Então, são mudanças discursivas que vão desnaturalizando estereótipos, preconceito. O capacitismo, que é o preconceito, por exemplo, em relação às pessoas com deficiência, ele é ainda muito severo, porque ele tira da pessoa a condição de sujeito. Verdade. Recentemente, eu gravei um vídeo, eu não sei se você viu, onde uma pessoa se referiu numa live, uma pessoa bem conhecida aqui em Fortaleza, se referiu numa live a autista como depreciativo, como um adjetivo. Sim. E essa pessoa foi a público pedir desculpas. E ela pediu assim: eu gostaria de pedir desculpas a você, mãe, a você, pai, a você, tia, avós de autistas. Oi? O sujeito ofendido não teve nem o direito de receber o seu pedido de desculpas. Foi tirado desse sujeito a condição de sujeito. Sim. Entende como é grave? Sim. A arquitetura, olha, nós temos hoje, aqui no Brasil, eu peguei alguns dados só para a gente ter aqui. Ótimo. Olha, são 24% da população brasileira se declara como algum tipo de deficiência. 54% é preta. 51% é mulher. 10% é LGBT+. As que se declararam. Juntando tudo isso, a gente pode falar que essa exclusão imensa é de minoria? Não. 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 Então, assim, a gente precisa urgente atuar de uma maneira forte e significativa. Porque um arquiteto, ele precisa estar preparado para construir, desenhar um prédio, uma empresa, uma fábrica, pronta para receber todo tipo de pessoa. Ele não pode construir uma rampa depois que uma pessoa for convidada usando uma cadeira de rodas e precisar passar por um vexame, um constrangimento para aquele. Não! Uma loja precisa ter uma porta, e se tem um banheiro na loja, tem que ter um banheiro que caiba todo mundo. Tem que caber todo mundo. Então, é esse modelo de sociedade que se pensa apenas como pessoas típicas. E a pessoa atípica é de uma hora para outra. Não só as 24%, mas estamos momentaneamente típicos. E envelheceremos e seremos considerados e teremos as mesmas dificuldades que uma pessoa atípica. E não só isso. Independente de pensar na nossa própria velhice, o mundo tem que ser um mundo para todos. Tânia, isso me fez lembrar a primeira, já tem uns 2 anos, a primeira vez que eu
fui assim, exposta diretamente a lidar na sala de aula, numa das faculdades, com as questões do direito à inclusão, nome social, e uma pessoa muito bonita, e tinha um nome social feminino, linda de todos os jeitos. Aliás, era uma das minhas melhores alunas, mas ela me chamou num cantinho e disse assim: o meu nome é esse aqui. A senhora se importa de me chamar? Eu disse: não me importo de jeito nenhum, e é um direito seu, vamos exercer com alegria. E eu percebi, Tânia, que a forma até como a gente, como professor, eu me posicionei sobre isso, porque todas as vezes que eu ia chamar o nome dela, as pessoas ficavam meio que aguardando se ia haver algum erro, chamar o nome de batismo, vamos dizer isso, e ficava, ela entrava um pouquinho depois, porque trabalhava, e entrava um pouquinho, a aula já tinha começado, ficava um silêncio na turma. Mas eu percebia, professora, que os alunos olhavam para mim para saber as minhas reações, ou se eu ia fazer um trejeito. E eu agradeço muito essas oportunidades que a vida me deu de ver claramente o potencial, a beleza do ser humano, independente do tipo de diferença que pode haver entre a minha pessoa e a dela. O que é que nos une ali? O momento maravilhoso do aprendizado indo e vindo, não é? E eu me lembrei, Exato. depois da sua fala, de fazer essa lembrança, trazer essa lembrança. Sem dúvida. E assim, a gente tem que pensar que não é só o nosso grupo, é que não existe ninguém idêntico ao outro. Nós somos singulares, nós somos diversos, e isso é a nossa maior riqueza. É a nossa maior riqueza. Não nos cabe interferir na vida sexual de uma outra pessoa. E se eu fico pensando, essa pessoa que é trans, no caso você colocou uma trans. Meu filho tem um amigo trans. Um grande amigo. E assim, no início eu errava o nome. E ele sempre me corrigia. Hoje já não precisa mais. Porque eu me atrapalhava porque socialmente ainda ele é chamado pelo nome feminino, mas ele é um nome masculino. Ele, ele se enxerga e se coloca no mundo como masculino. E eu fico pensando, essa pessoa já vai passar por tantas dificuldades que é vir ao mundo num corpo no qual ela não se reconhece, essa pessoa, e a sociedade ainda vai dificultar ainda mais? Por quê? Pois é, que isso Então, independe da assim, minha opinião e da sua. É a nossa realidade. Que quando eu percebo algum eu não radicalismo. tenho que ter opinião sobre isso. Pois Não me é, cabe. tem. Não me cabe ter Essa opinião sobre a vida dos outros. Eu não posso ter opinião sobre a vida sexual da Isabela Braga. Não posso. Não é assunto meu. sim. Não é assunto meu. Dani, as pessoas estão mandando aqui muito carinhosamente falas, carinhos. Aí Ai, eu tenho uma pergunta aqui que é assim: quais as habilidades que um professor pode buscar para acolher as diferenças e tornar a experiência de aprendizado universal a todos, né? Qual seriam essas habilidades que a gente. as habilidades, primeiro, é se enxergar no mundo diverso. Entender que o mundo é diverso. E tratar todos com a temática que você for abordar, naturalmente, para todos. E tomar consciência, quando você entrar num lugar, aprender a olhar para esse lugar e ver em que medida esse lugar está sendo excludente. É um Sim, exercício diário. Entrar no restaurante e ver por que nesse restaurante só tem pessoas brancas sentadas à mesa. muito bom. É olhar para essa pessoa que está limpando a faculdade e um dia olhar para ela e falar assim, qual era o seu sonho? Porque ela não veio para aquilo. Certamente. E se houver a oportunidade, ajude essa pessoa a seguir o rumo dela. Eu sempre fico pensando como teria sido Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Beyoncé, Barack Obama, Michelle Obama, se não tivesse aparecido no seu caminho
ou pais muito amorosos e com capacidade de criar oportunidades para essas pessoas, brilhantes, brilhantes, fora da margem, fora assim, são muito acima da média. Mas será que a gente só precisa ver esses exemplos de pessoas muito acima da média? Muito bom, professora. Uma universidade, ela é excludente, ela é racista, se no seu corpo de professores não tiver pelo menos metade de pessoas brancas e negras. Ela é racista. Isso. Aqui uma contribuição, doutora, mudar o olhar para o mundo e ver, perceber o que antes não víamos. E realmente eu me coloco também nessa. Antes não víamos muitas coisas e passo a ver e a aprender. Professor, eu também digo assim na sala de aula: olha, pessoal, eu defino para eles, numa construção ao longo de uma disciplina como essa, Tânia, não ser etnocentrado, que é uma posição amorosa diante dos ambientes e no trânsito da vida, com quem eu vou me encontrar, com quem eu vou trabalhar. E aí, Tânia, eu também tenho percebido que algumas organizações já têm se tornado mais competentes, formulando e praticando as suas políticas para a diversidade. Nós temos exemplos, até você mesmo participou numa organização que é uma multinacional, que está também em nosso estado, fez uma palestra também sobre esse tema, e lá, quando nós também já tivemos participações, somos orientados como devemos até utilizar a terminologia para falar sobre as pessoas e a diversidade. Mas eu tenho uma pergunta para você, que, aliás, é uma pergunta que é assim, uma obra que está em meu coração, o meu livro autografado por você. Eu tive numa sala, quando fui mostrar e falar sobre um vestido para tutti, os alunos se emocionaram e eu, digamos assim, fui obrigada a sortear o livro, certo? Então eu já estou querendo comprar o outro, que aquele eu ganhei, né? Mas depois eu quero até convidá-la para mais eventos, porque eu queria que você falasse dessa obra tão importante que já passou do nosso Brasil, já está em outros continentes. Por favor, sobre um vestido para tutti. Um vestido para tutti, ele nasce da minha perplexidade diante da exclusão da menina negra. Então, é uma obra que trata exatamente da invisibilidade da menina negra. E é uma obra formada em 4 eixos: formação de leitores, capacitação profissional dos profissionais para lidarem com a inclusão, moda e identidade, e alteridade, empatia e cooperação. Então, é de fato uma obra que já atravessou aí o Atlântico. Ela foi para Paris, ela foi para Maputo. Eu fiz uma oficina de liderança feminina com adolescentes, com 40 adolescentes, em Maputo, capital de Moçambique. É um livro que já está adotado em mais de 20 escolas, e o que eu percebo é que as crianças, Isabela, elas estão muito abertas para discutir as questões de desigualdade, de racismo, de identidade, questionar a invisibilidade da menina negra, e a gente precisa realmente de uma representatividade. O Vestido para Tutti, ele nasceu disso, e assim, ela começou lá atrás, quando eu estava grávida de uma menininha chamada Tutti, e que infelizmente eu perdi, e eu saí para comprar uma boneca para minha filha e não encontrei nenhuma boneca negra. Aquilo foi a primeira bolha que fechou. Você falou assim também que você foi despertando? Sim, porque o racismo, o machismo, o racismo, o capacitismo, eles são estruturais, eles estão na estrutura da nossa sociedade. Eles foram naturalizados. Então, assim, e quando eu chego no doutorado, eu me dediquei 4 anos a estudar o discurso da moda. E durante esses 4 anos, por exemplo, nós tivemos a revista Elle e a revista Vogue, que era objeto do meu estudo. Só tivemos uma revista durante 4 anos com uma capa com uma mulher negra, o que é um absurdo. Num país onde 54% é negra, é uma população negra, como é que justifica que 48 revistas, 48 capas, não tenha contemplada a mulher negra? E é uma Vogue Brasil, Elle Brasil. Ela teve 2 capas com uma mulher negra, mas era a Rihanna e a Naomi Campbell, que não são brasileiras. Então, assim, e não só isso, não é só fora, mas no miolo, nos editoriais de moda e tudo. Então,
A partir dali, eu criei um vestido para Tuti, para a gente poder levar essas questões e discutir a questão da moda, do empoderamento, como mudança de sociedade, como mudança de estrutura. Não sei quanto tempo a gente tem, mas temos sim. Pode falar, Tânia. Então, só falando de empoderamento, então as pessoas falam muito de empoderamento e como sendo power girl, toda poderosa, mas empoderamento, eu não me empodero, voltando ao Ortega y Gasset, eu não me empodero sozinha, eu sou meu contexto. Então eu preciso lutar contra as correntes que aprisionam essa outra mulher, ainda que as lutas dela sejam completamente diferentes das minhas. Então, o empoderamento é um movimento feminista. E as mulheres dizem, eu gosto de empoderamento, mas não gosto do feminismo. E aí repetem as frases machistas que desconstruíram o feminismo. E é graças ao feminismo que nós estamos aqui, que podemos usar calça comprida, que podemos votar, que podemos ir e vir, que podemos ter lugar de fala. Então, tudo isso é graças ao feminismo. O empoderamento é uma mudança também no paradigma em relação às mulheres. É uma luta por direitos, por mais espaços políticos, por mais representatividade na mídia, na moda, na política brasileira, por mais representatividade. Então, é importante que a gente se coloque dessa maneira para que a gente entenda e que a gente abrace aquilo e aquelas causas que nos favorecem, que favorecem um modelo de sociedade mais humana. Professora, a Carmencita Paz colocou assim, o preconceito ele é expresso em diferentes manifestações. Um dos pontos importantes, cruciais, seria até a gente identificar. E eu percebo que nas organizações e também nas salas de aula existe uma certa dificuldade de identificar ainda quando isso está acontecendo por conta disso que foi colocado por você. Essa meio que banalização é normal, a gente agir num contexto não inclusivo. Então, quando a gente está em sala de aula, é só você pensar, se o tema for, para a gente perceber o quanto é o preconceito, você tem uma sala, às vezes, de 30 mulheres. Tem 2 meninos. Tudo passa a ser masculino. São os alunos. Entende? Você muda o gênero para favorecer 2 pessoas, porque passa a ser o gênero dominante. É algo para a gente refletir. Eu me vejo nessa, muitas vezes. Não é? Sim. Então, assim, como é que você trataria a pessoa branca? Então, trate a pessoa negra. Essa questão, professora, desculpe. É simples. Da representatividade nas organizações e qualquer leitura que a gente vai fazer sobre esses índices, a gente realmente ainda vê nos cargos de exponentes também uma hegemonia branca, homens e também com relação até ao próprio salário das mulheres. E às vezes a gente vai comentar isso em uma sala de aula, numa pequena palestra, numa discussão desse tipo. Aí as pessoas abrem aquela velha história assim, lá se vem um mimimi. Aí eu digo assim, olha pessoal, a gente diz, olha aí o mimimi, porque nós não temos respostas concretas para esse tipo de atitude. Então é mais confortável a gente colocar na caixinha do mimimi. Não é, professor? O que é que você acha? Mimimi é uma dor que não dói na gente. Simples assim. Sim. Fabuloso, professora. Isso mesmo. Mimimi é um branco não saber que toda mãe de adolescente negro precisa chegar um dia e sentar com esse filho e dizer, meu filho, você não pode correr na calçada, você não pode andar desarrumado, você não pode voltar do futebol e tirar a camisa, como qualquer adolescente branco. Você não pode isso, você não pode aquilo. Se o policial se aproximar, deixe suas mãos à mostra, mesmo que você não tenha feito nada, que os seus amigos corram, você não pode correr. Tem uma cena no Grey's Anatomy que é potente nesse sentido. É uma cena que você fica sem fôlego, mas isso é a realidade de toda mãe, todo pai.
de uma criança e de um adolescente negro no país. Então é papel nosso. O racismo é coisa de branco, e é branco que precisa reverter esse quadro. É branco que precisa repensar o mundo que está vivendo, um mundo excludente, um mundo cruel, um mundo violento, que nós, brancos, ao longo da história, estamos construindo e propagando ao longo dos tempos. Tem uma coisa que a Simone de Beauvoir, lá atrás, na metade da década de 40, uma filósofa francesa, Simone de Beauvoir, ao lançar O Segundo Sexo, ela disse: nós vivemos uma igualdade abstrata e uma desigualdade concreta. E é verdade. É verdade. É verdade. Professora, eu também queria pensar um pouco aqui com você sobre essas questões, assim, ampliando o nosso olhar para além da sala de aula e também das organizações, assim, que benefícios nós podemos, assim, claramente nomear quando o que benefício a diversidade traz, por exemplo, a uma organização, quando ela está estruturada, com políticas voltadas para isso, em todos os seus processos, recrutamento e seleção, análise de competências, premiações, e socialmente, que benefícios são assim muito claros para você quando abraçamos a diversidade? Eu até escrevi aqui alguma coisa. Eu falei assim, né, que um mundo verdadeiramente inovador é o que a gente busca toda hora. E não existe um mundo inovador sem educação. E não existe educação inovadora sem diversidade. Se eu me comunico todo dia com pessoas que pensam exatamente igual a mim, se eu tenho dentro da minha agência de comunicação pessoas brancas, pessoas ou só homens, como eu me comunico com o público feminino? Se eu tenho só mulheres, como eu me comunico com o público masculino? Se eu tenho só pessoas brancas, como eu me comunico com a grande parcela da população, que é mais de 54%, que são negras? Então, assim, o que a gente precisa entender é o benefício que é para uma empresa ser inclusiva, é tudo. Ela passa a fazer parte. Olha, se a gente pensar a Natura, vamos tomar como exemplo real, a Natura. A Natura, quando ela surge, a Avon já era uma potência no mundo. A Avon criou um caminho de tratamento para câncer, de câncer de mama, fez uma série de investimentos em tecnologias ligadas à mulher, mas a Avon era a potência internacional. Uma marca mais potente do que Yves Saint Laurent, Chanel, qualquer uma dessas marcas que a gente vê, Lancôme, a Avon é a grande potência financeira. A Natura surgiu aqui. E a matriz da Natura é a diversidade. Então, assim, hoje a Natura comprou a Avon. Então, assim, a força da diversidade. A gente pensar o Magazine Luiza, que sai dessa pandemia muito mais forte, muito mais potente do que antes. Por quê? Porque ela criou um núcleo para discutir as questões mais relevantes para a mulher no Brasil. Núcleos internacionais que correram o mundo. Fiz uma live para mulheres do Brasil em Nova York, porque queriam trabalhar a questão da identidade, a questão discursiva. Quer dizer, então, ela sai fortalecida. Aí eu te pergunto, amanhã eu saio para comprar um eletrodoméstico. Eu compro onde? Eu faço questão de comprar no Magazine Luiza. Por quê? Porque foi uma marca que apoiou o Brasil no momento da pandemia, que respeita a nossa diversidade. Eu compro a Natura ou eu compro uma marca absolutamente excludente que eu não me reconheço ali? Eu compro a Natura. Sim. Então, assim, os benefícios são todos, porque ela amplia o seu espaço de comunicação com a diversidade. Ela agrega muito mais. Ela agrega conhecimento, ela agrega valor, ela agrega uma série de coisas. Se você é uma empresa excludente, repetindo o mesmo padrãozinho equivocado ao longo dos tempos, você está fadado a desaparecer. E eu te digo mais, aqueles que não se posicionarem hoje, eu falando agora de empresas e instituições, de maneira inovadora, diversa e inclusiva, o concorrente vai lembrar o público
como é que ela está funcionando. Professora, não tenha dúvida, a concorrência vai lembrar a cada um de nós quais foram as empresas que não tiveram uma participação social durante a pandemia, quais foram as empresas que mais demitiram, quais foram as empresas que não apoiaram, nos apoiaram socialmente. Então, assim, a inclusão, ela é um comprometimento com o mundo em que vivemos e com o mundo que estamos construindo. Se estamos construindo um mundo absolutamente inclusivo, amoroso, um mundo que favoreça todos nós, então é importante que essa empresa se transforme e que cada profissional também se transforme. É um exercício diário, Bela, como você disse lá atrás. É um exercício diário, é uma mudança de discurso, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de postura e é ampliar e conviver. Os coaches falam uma frase, só aqui para encerrar minha fala, os coaches falam uma frase que diz assim, nós somos, você, gritando normalmente eles falam, você é a medida das 5 pessoas com quem você convive. Não falam isso? Modelando, você é a medida das 5 pessoas que você convive. Se você só convive com pessoas absolutamente idênticas a você, você não avança coisa nenhuma. Se eu lesse sempre o mesmo livro, eu não teria avançado, você não teria avançado. Estaríamos sempre, é como se a gente estivesse sempre lendo o mesmo livro e assistindo ao mesmo filme. Então... Nonsense. Tânia, as pessoas estão aqui também adorando os exemplos, as pontuações. Já pensou todo mundo igual? Mesma cor, mesmas orientações, mesmas formas de vestir, de pensar e agir? Seria muito sem graça, pobre, paupérrimo. E a gente está se dando conta cada vez mais disso, não é? Poxa, quase aqui no finalzinho, eu queria também colocar o seguinte, que as leis, o Brasil já coloca suas leis para as cotas disso, daquilo nas faculdades, dentro das organizações. As cotas são fundamentais. Tânia, é isso mesmo. Quando estou em sala de aula, por exemplo, os alunos me questionam isso, e eu olho assim, a situação, a realidade, quer dizer, não era melhor, eu sempre me pergunto, a gente construir a consciência. Tudo bem. Mas até você construir a consciência, as pessoas estão fora da universidade. Pois é. Você não constrói a consciência, nós estamos a 2020. Em 2020 anos não construímos a consciência. Sem as cotas, não existe uma mudança de paradigma. Não existe. Os Estados Unidos só teve Barack Obama, Oprah Winfrey, eles são 13% da população americana é negra. 13%, nós somos 54%. Sem as cotas, e olha que eles são extremamente racistas, e eles não são o modelo de nação que eu tenho para mim. Mas, graças às cotas, eles têm Oprah Winfrey, Shonda Rhimes, com as séries mais vistas no mundo, como Grey's Anatomy, na 16ª temporada, Scandal, que é outra série também potente. Eles têm Viola Davis, Como Defender um Assassino. Eles têm Michelle Obama, Barack Obama. Então, assim, tem Beyoncé, tem Rihanna. Então, assim, e por aí vai. Então, assim, onde estão os nossos? As cotas, eles mantiveram 20 anos de cota. As cotas é absolutamente necessária. As cotas é um déficit histórico. Uma criança da favela não pode competir com o meu filho no vestibular. Se não tem as cotas, é injusto. Meu filho viaja todo ano, meu filho tem acesso a cinema, a cultura, a literatura, comida boa, cama quentinha, está dormindo até agora. Entendeu? Assim, então, o sábado dele virou noite jogando com um grupo de amigos. Então, assim, ele tem acesso à internet. Então, assim, essa criança vai competir numa federal e numa estadual com uma criança que mal tem o que comer. É isso mesmo, professor. Então, sem as cotas, não há possibilidade de inclusão. Quem está reclamando das cotas, e as cotas não tiram o direito dos brancos, porque os brancos vão competir com os brancos. As cotas é uma cota para o estudante negro, ele não vai competir nem tirar a vaga do branco. Então, branco, deixa de mimimi, né?
Ok. Tânia, nós estamos já 2 minutos para o encerramento. Eu quero aqui expressar, em nome da Facine, é mais do que gratidão. É assim, algo que vem tão de dentro do meu coração pela sua presença. E eu tenho certeza que as pessoas que reservaram um tempinho daqui do seu dia, essa uma horinha, para se propor, refletir, renovar. A palavra que eu estou abraçando aqui dessa live é a transformação, e é assim que eu também vou comunicar no meu ambiente. Muitíssimo obrigado. Passo a fala para você. Agradeço as pessoas de coração para você se despedir, querida. Nossa, eu só tenho a agradecer, já disse e repito da minha enorme afeto e admiração que eu tenho para você. Parabéns, Facine, por ter Isabela Braga, eu acho que é um ganho imenso. Você sabe o quanto eu já indiquei você para muitos clientes meus e todo o meu tempo de agência e universidade. Fico muito feliz com a abertura também da Facine para discutir essa questão que é tão premente, que é tão urgente, que é tão importante. Isso revela muito do propósito da empresa também, né, do grau de comprometimento e da consciência social da empresa. Então, eu também só tenho que agradecer muito, muito obrigada. E um dia e um sábado lindo para todos que nos assistiram. Obrigada, pessoal. Bom dia a Beijo. todos. Tudo de bom. Muita inclusão, muita diversidade. Isso. Obrigada, Tânia. Por um mundo belo e bom para todos e todas.